Olá, pessoal. Estamos aqui começando o nosso primeiro podcast da Aceleradora de Óticas. Hoje eu estou aqui, Gabriel, diretor aqui da Aceleradora de Óticas. Estamos juntos na mesa com o nosso CEO, Thiago, e estamos juntos também com o Marcelo, o nosso supervisor. Hoje aqui a gente vai ser bem objetivo, a gente vai conversar um pouco sobre o segmento. Então, se você tem uma ótica, tudo que vai ser falado hoje aqui é de extrema importância para você. Essa conversa vai ser muito produtiva, daqui você vai entender muitos cenários, talvez coisas que você está fazendo errado, talvez coisas que você está fazendo certo, e a gente vai reforçar com algumas estratégias. A gente, inclusive, separou algumas perguntas, que são as perguntas mais comuns que nós temos recebido, seja das consultorias que as nossas equipes têm feito, quanto dos nossos clientes. Então, literalmente, a gente está entrando aqui com várias soluções para o segmento. E acho agora que até para a gente iniciar, né, Thiago, já passando essa pergunta para ti, como que surgiu a Aceleradora de Óticas? Conta para nós. Bom, a aceleradora ela surgiu, na verdade, de uma necessidade do mercado. A gente vem de uma agência generalista, onde atende micro e pequenas empresas, e dentro disso a gente foi crescendo dentro do segmento óptico, desenvolvendo estratégias que realmente funcionavam e, consequentemente, chegando indicações e aos pouquinhos a gente foi engrenando no mercado até a gente ver realmente a necessidade de migrar 100% para o ramo óptico, né? Onde a gente está conseguindo aí ter bastante sucesso e entrega nas nossas estratégias, né? Certo, perfeito. Eu até escuto bastante o nosso pessoal ali, os nossos consultores, etc., né, comentando as ligações nas consultorias, que se a gente fosse resumir, por que a Aceleradora de Óticas, né, eu acho muito legal isso que eles usam, que é, nós trouxemos muito além de tráfego pago, nós trouxemos soluções para o segmento óptico. Então, o que você precisa hoje para acelerar a sua ótica, nós temos as soluções ou estamos desenvolvendo. A gente está aqui com mapeamento, né? Exatamente. A gente, na verdade, começamos com o tráfego pago, porém, ao longo do processo, a gente foi descobrindo que o tráfego pago, na verdade, hoje ele é como um bônus. Muito mais do que da nossa entrega é realmente um atendimento ao cliente, é o acompanhamento comercial. Tem cliente nosso que eles ficam fascinados só pelo método como nós conduzimos a equipe deles comercial, né? Então, o tráfego pago mesmo, ele é um pilar apenas de todo o processo, todo o nosso ecossistema, né? Sim, exatamente. Até algo que eu escuto bastante, né? Principalmente em reuniões que a gente faz com franquias, com clientes maiores, é unânime, todo mundo fala a mesma coisa. Hoje parece que as agências, vou citar a palavra agências, né? Elas têm jogado contra a equipe do cliente e a equipe do cliente, dono de ótica, jogado contra a agência. Porque a agência, beleza, ela entrega os leads, as oportunidades, e ela diz, ó, tá aqui, eles são bons, agora se virem. E daí a equipe dessa ótica atende esses leads da maneira como acha conveniente e não converte. E daí ela diz, não, esses leads não são qualificados. E fica um trabalhando contra o outro, e o dono de ótica, que quase não tem problema, né, diariamente para resolver, tem mais esse problema que contratou uma equipe terceira, uma agência, para colocar oportunidade, e ele está com essa equipe que ele contratou, conflitando contra os colaboradores dele, um joga para o outro e resolveu o problema, ninguém está resolvendo. Exatamente. O que a gente mais percebe no meio de todo o nosso trabalho é o seguinte, que as óticas elas têm a dificuldade de continuar a mesma comunicação que tem nos anúncios na hora do atendimento. Então, o usuário ele viu um anúncio com uma oferta, ele chega no canal de WhatsApp, geralmente a atendente pergunta assim, olá, tudo bem? Como posso ajudar? E, na verdade, o correto seria continuar, dar sequência naquela oferta. Olá, cliente, que bom que você se interessou na nossa oferta. Me fala uma coisa, qual o modelo que você mais de preferência seu? Um óculos que vai despertar mais autoridade, um profissionalismo, algo mais despojado. Continuar realmente a comunicação que está através dos anúncios. Né? Exatamente, perfeito. Até para contextualizar, de repente o pessoal que está no início tem uma pergunta boa aqui, hein? Tem mais uma vida, mas assim para puxar o gancho já. para contextualizar o pessoal aí, hoje a aceleradora de óticas, né? Ela vai muito além de tráfego pago. Então eu citei aquela situação que as agências entregam lead e dizem, ó, te vira para atender. O pessoal diz que esses leads não estão qualificados e ficam conflitando contra o outro. Hoje o nosso objetivo e o nosso trabalho é entregar o lead para o cliente,
a estratégia, que nós já temos know-how e conhecimento, principalmente geográfico, dos estudos que nós mapeamos, etc. Entregar um roteiro, treinamento de atendimento. Balcão a gente não se mete muito, beleza, é expertise do cliente. Agora, todos os gatilhos, os roteiros, atendimento WhatsApp de campanha, cliente de internet, vamos usar essa palavra, né? Cliente realmente que vem através do tráfego pago, aí sim nós temos expertise, a gente entrega o treinamento para esse cliente, para que a equipe dele converta mais, entregamos estrutura para esse cliente, tá? CRM, dentre várias outras soluções que nós temos próprias, etc. E acompanhamento, suporte comercial, fazer toda a gestão e garantir com que isso funcione, né? Porque não adianta só entregar algo para a equipe do cliente e dizer te vira. O dono de ótica, que na maioria das vezes tem 5, 7, 10 lojas, ele não está ali no dia a dia com o atendente, olhando o WhatsApp e dizendo como é que tu está atendendo? Qual é o teu tempo de resposta? Qual a taxa de conversão para o colaborador? Vamos ver como é que está essa equipe aqui. Ele não tem hoje, né, tempo para fazer isso e nem deve ter. Ele precisa delegar isso. E é exatamente aí que a nossa equipe entra, né? Administrando tudo isso, fazendo a gestão de anúncios, estratégias, pessoas e processos. Inclusive, até pegando esse gancho aí, né, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem comum aí. O tráfego pago, ele ainda funciona para óticas? Olha, o Gabriel, sim e não. Vamos pelo sim. O tráfego pago, ele até costuma, eu estava conversando isso com o Thiago essa semana, ele não, como é que eu vou dizer, ele não gera venda, isso causa muita expectativa. Você estava falando dos donos de agência e tal, então quando um dono de ótica, quando o dono de ótica vem contratar um serviço ou vai atrás de uma agência, ele contrata o tráfego pago achando que vai vender. Então, é uma expectativa do cliente quando contrata versus ao que o tráfego pago entrega. O tráfego pago, quando a gente usa as nossas técnicas para estar chegando no lead ideal para o cliente, ele entrega um lead qualificado para aquela ótica ou para aquela estratégia, né? Então, o que acaba acontecendo? Gera-se uma expectativa em cima do cliente, o cliente gera uma expectativa em cima desse resultado, ele se frustra porque muitas vezes não tem um processo, então a gente acaba trazendo essas novas soluções para que a gente consiga, aí sim, mostrar para ele, mostrar onde é que está o processo, o que precisa ser feito para entregar um resultado. Então, assim, o tráfego funciona se a gente conseguir instalar um processo de vendas, de CRM, de contato com o cliente. Até a gente estava conversando sobre isso, né, Thiago? O tráfego pago para a nossa aceleradora hoje é até um bônus, né? Estava falando sobre isso. Exato. Ele representa hoje 20% da nossa operação, digamos assim, resultado. Porque a gente percebeu, muitas vezes, que está faltando uma liderança, um gerente ou um script de vendas, né? Então, é muito importante, até queria falar com a câmera, é muito importante você, empreendedor, ter essa consciência. Na hora que for contratar uma agência, ou se for nos contratar, é tentar entender o que o tráfego pago pode trazer de benefício para o teu negócio, porque realmente precisa ter algo a mais, né? E a gente tem conseguido entregar um pouco isso. Agora, o tráfego pago não funciona quando você tem a expectativa que ele vai gerar uma venda automática para você. Não tem como. E isso é até perigoso eu estar falando e pode se tornar polêmico, porque muitas agências, muitos gestores de tráfego prometem isso justamente para gerar o ticket, fazer a venda e tudo mais, faz parte do negócio. Mas, gente, não funciona. O tráfego pago, até para e-commerce, né? Eu tive uma experiência muito grande com e-commerce. O e-commerce, às vezes, com uma expectativa muito grande, às vezes quer vender um óculos, né? A gente já trabalhou com isso. E ele quer o resultado para onde ele acha que o cliente vai chegar no site dele ou vai chegar na frente do WhatsApp e vai efetuar a compra por ali. Até queria puxar esse gancho, Gabriel, tu que trabalha bastante, faz bastante ligação, tá em bastante contato com o cliente e tudo mais. Você deve saber melhor do que eu sobre isso. A gente nunca, isso é uma coisa que a gente percebe muito e falha com os vendedores, eu acho que é de todo o ramo, mas principalmente no ramo óptico, é você passar orçamento para cliente com PDF dentro do WhatsApp e ainda perguntar, ficou bom para você? Eu acho que 90%, né, Thiago? 90% dos clientes não respondem mais. A partir da hora que tu manda a proposta, então, quando acontece esse tipo de coisa, o tráfego pago não vai funcionar. Para nós, tecnicamente, funcionou. A gente entregou o lead, fica em cima da equipe, tararau, e aí, de repente, a gente identifica que é o processo, de repente, a gente identifica que é uma falta de liderança. Então, é assim, tráfego pago funciona?
funciona. Se tiver um processo, se tiver algo validado, se a gente conseguir também, porque tem isso, né, Thiago? Às vezes, a gente planeja um monte de coisa, o cliente também planeja, e no meio do campeonato, eu junto com os nossos gestores, a gente percebe que não é aquilo. Aí tem que reparar, dar um atendimento em alto nível para o cliente, ligar para ele, para o sucesso do cliente, para a gente ganhar tempo para fazer um novo mapeamento para a região dele. Exatamente, perfeito. Então eu vou até pegar esse gancho e eu vou perguntar. Então a gente falou de estratégia, vamos para uma pergunta de $1 milhão. Qual a estratégia que traz mais resultado para as óticas? Gabriel, eu gosto muito de fazer algo personalizado, mas a estratégia que vem dado bastante resultado é você entender a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo. Todas as óticas, acho que 90%. Das nossas, a gente tem conseguido treinar a mente até do empreendedor para ele perceber. E ele sabe, na verdade, só que ele não tem alguém para passar para a equipe também entender isso. Né? A estratégia que dá certo não é vender armação, nem lente, nem preço e nem desconto. A estratégia que dá certo é você entender a dor do teu cliente. É um exame de vista que ele precisa para ele entender a necessidade que ele tem uma miopia, então ele tem que passar lá pelo especialista para depois o consultor, né, ou num tráfego pago, ou numa estratégia interna da loja, ele poder chegar nesse cliente. No caso de solares, perceber a questão da sazonalidade, lançamentos, né? Ontem eu estava vendo vários cortes, eu e o Thiago ficamos até altas horas conversando, e ontem eu estava vendo os cortes do Caíto, da Chili Beans. Cara, eles vendem milhões por mês. Por quê? Porque na parte de solares ou na parte de óculos estilosos, enfim, tem muita questão do lançamento. Então a estratégia dele é fazer um lançamento todo mês, tem uma coleção nova dentro da Chili Beans. E vamos ser honestos, eu acho que de todas as óticas que a gente já atendeu até aqui, é raro você ver uma ótica e dizer assim, olha, Marcelo, tô com o lançamento, tô com a minha marca própria, mas eu tô com o lançamento. Então, assim, o lançamento, que faz parte também do marketing digital, foi um grande boom em 2014, 2012, que é a questão do lançamento. Pô, eu tenho um produto que eu preciso lançar, eu tenho a minha marca, a gente até agora tá com uma marca, um cliente recentemente que tem sua própria marca, já tá no mercado, mas não fez um lançamento. Então, esse é um ponto. Se eu quero que uma estratégia dê certo, eu tenho que saber o que eu tenho dentro do meu negócio para eu poder validar ela e colocar ela no ar, vamos dizer assim. Então, assim, falei de algumas, né? Falei da questão do lançamento, falei da questão de entender a dor do cliente, se ele tem um estigmatismo, se ele tem uma miopia. E óbvio, né, Gabriel? Vai conversar com o cliente. Oi, cliente, né? A gente tá tão treinado nesse oi, cliente, tudo bem? Vi que você clicou no nosso anúncio, tarará, tarará. Então, o que você está sentindo? Está sentindo dores de cabeça? Está com dificuldade de enxergar longe? Cara, esse é o ponto já da venda. Porque se tu consegue conectar com o cliente e principalmente, cara, eu preciso puxar esse gancho aqui porque a gente tem que entrar nesse assunto. A gente está falando de saúde ocular. Como que o meu negócio vai dar certo se eu só quero atender pelo WhatsApp, cara? E se é um senhor de 50, 60 anos, 50 anos eu avacalhei, né? Porque eu tô quase perto dos 50, brincando. Se é uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia, e eu até brinquei agora essa semana, nos últimos meses eu tive que aplicar muito esse gatilho nos nossos clientes. E se o WhatsApp morrer, você vai vender como? Né? Então, assim, uma coisa que a gente tem percebido que é inegociável, Marcelo, qual é a estratégia que dá certo? O lead está no WhatsApp, a estratégia correta, às vezes é uma ligação. É simples. Então, às vezes você ligando para o seu cliente, já entendeu a necessidade dele, pergunta onde ele está, se está em casa, está no trabalho, faz uma ligação. Você entendendo, eu e o Thiago, a gente gosta muito de ter algumas fórmulas. Você tendo uma boa oferta, você tendo um bom anúncio, você tendo uma boa foto, um bom vídeo, você tendo um atendimento de altíssimo nível, não dá para ser atendimento mediano no ramo óptico, não dá. Para estar indo para 50% da população com dificuldade, a gente vai ter que estar em alto nível, devido à concorrência também, né? E você tem um vendedor, né, um consultor que entenda os princípios básicos da venda, é muito difícil dar errado. Eu até quero puxar um número aqui. A gente teve uma vendedora, um cliente nosso, no primeiro mês, fez R$30 mil sozinha. A gente até hoje está tentando entender, porque a gente quer trazê-la para um podcast, de repente ela aparecer ali, dar uma prova social para a gente. E ela entrou no nosso primeiro processo, Fox Fame 1.0, que a gente brinca, a primeira temporada, hoje nós estamos quase indo para a quarta, né? E, cara, ela só aplicou os métodos, o primeiro método que o Thiago passou pra gente, e faturou R$30 mil sozinha. Eu fiquei pensando, cara, dá muito certo, né? O Thiago sempre batia isso com a gente, dá certo, faz que dá certo,
segue, chama o cliente pelo nome, fala por gentileza, liga para ele, entende ele. Então, a melhor estratégia... falei várias aqui, né? Vai dar vários cortes, mas assim, são várias estratégias, mas é o mais básico possível, né? Um bom anúncio, um bom atendimento, uma boa imagem, um bom vídeo e não esquecer métodos que funcionavam nos anos 70, nos anos 50, elegância, contato com o cliente e ligação. Exatamente. Até essa pergunta é uma pergunta que eu escuto bastante. Qual a estratégia que traz mais resultado para as óticas? E respondendo qual estratégia que traz mais resultado para as óticas, na verdade eu vou responder direto para você, dono de ótica. Hoje, a estratégia que vai te trazer mais resultado é aquela que é interessante para o teu cliente, na tua região, e que tu consegue executar aí na tua ótica com margem e não fazendo Ctrl+C, Ctrl+V porque que a concorrência está fazendo. Vamos lá, vou te dar um exemplo prático. Passei por isso essa semana. O cliente veio e disse assim, eu tenho a estratégia perfeita, multifocal a partir de 499. Pode rodar, a gente vai entrar nessa, a gente vai ganhar mercado. Ok, beleza. Cliente com 15 lojas. 15 lojas. Multifocal a partir de 499. Ele achou que ele ia dominar o mercado. Eu abri o gerenciador de anúncios, nós tínhamos um concorrente dele oferecendo por 399. Pensa aqui comigo. Multifocal, 499, a gente sabe que é uma excelente oferta. Na verdade, a gente nem sabe como é que eles chegam, mas não vamos entrar nesse mérito. É uma excelente oferta. Mas agora pensa como cliente final, cabeça de consumidor, comprador de óculos. O que é mais interessante? Multifocal 499 ou 399? É óbvio que é 399. Então, quando você já cita direto o preço assim, já entra no leilão. Ou seja, se tem alguém com preço melhor que o teu, tchau pro teu anúncio, tchau pra tua oferta, tu é o pior. Ah, mas a minha marca, a minha lente, meu laboratório. Tchau. Você entrou no leilão, leilão é preço. Então, assim, tô dizendo que essa estratégia não dá certo? Não. Eu tô dizendo que a gente precisa analisar a região. A gente precisa mapear os teus concorrentes e ver se não existe uma estratégia melhor do que essa sendo anunciada. Se não tivesse ninguém anunciando mais barato, ou até mesmo às vezes alguém anunciando por um valor mais caro, a estratégia dele funcionaria. O problema é que já tem alguém anunciando um valor mais interessante. Logo, não vai fazer sentido para o mercado aderir a essa estratégia dele. Então, assim, a estratégia é boa, mas na região, para o consumidor, entendendo os players que tem no mercado e as ofertas, essa estratégia não é interessante. Não é interessante. Por isso que a gente precisa mapear a região, entender a estratégia do cliente, ver se isso faz sentido na região, se tem espaço, e depois, obviamente, executar isso. Posso só completar? Perfeito. Isso também é importante. A gente está falando só de venda, a gente está vendendo a melhor fórmula do mundo aqui. E complementando o que você está falando, às vezes é só um posicionamento. O que a gente viu isso é muito comum, né? O dono de óticas, às vezes ele tem 2, 3 óticas, às vezes ele compra uma ótica quebrada, ele bota a placa, ele faz tudo e não faz um lançamento. Não faz um posicionamento, entra em desespero, quer vender e não respeitou o processo. Então, uma coisa bem importante também é a questão de fazer um posicionamento. Daí a gente vai entrar no loop de novo. Bom vídeo, uma boa influencer ou alguém influente da cidade, fazer convites, trazer esse cliente para dentro da tua loja, fazer uma boa inauguração. Daí sai completamente fora daquilo que você falou, né? Daí tu não entra no leilão, tu gera um valor, porque tu traz pessoas influentes, porque assim, a gente precisa ser honesto. A gente tem visto isso, né? A maioria dos empreendedores de óticas tem investimento. Então, invista no marketing, invista no posicionamento. O Caíto falou isso, estou fazendo propaganda para a Chili Beans. O Caíto falou sobre isso. Marketing não é despesa para a empresa. Ele é tão importante ou igual ao seu produto e muitas vezes o marketing ele vai acima do produto. Eu achei isso sensacional. Então, às vezes o que está faltando na tua loja não é preço, é um posicionamento e os clientes fazendo boas avaliações do teu produto e do teu negócio. Exatamente, perfeito. Até dentro disso, existe uma grande polêmica no mercado, medo de concorrência, etc. Né? A gente citou concorrência e eu até vou falar isso porque é uma dúvida hoje dos nossos clientes. E o que acontece? Às vezes os clientes têm medo de uma franquia ou de uma rede grande que entrou na região, enfim, e vai pegar meu mercado, etc. Mas a grande questão é qual o público deles e qual o seu público. Tá? Essa é a grande questão. Porque às vezes a gente está com medo, sei lá, vamos usar um exemplo bem conhecido e talvez assim extravagante, mas a Ferrari hoje, carro, Ferrari, milhões, etc., ela não está preocupada com o Gol.
O Sandero? O Fiat Uno? Ela não está preocupada. Ah, mas a Ferrari perdeu mercado porque o Gol avançou. Gente, não existe isso. Não existe isso. Exatamente. São públicos totalmente diferentes. Propostas totalmente diferentes. Então, por que a ótica, que tem um ticket ali de 900, R$ 1.000, tá preocupada com aquela ótica que chegou e, nossa, mas estou fazendo mutirão, isso e aquilo, e ticket médio 470. Tá, mas espera aí. Você realmente acredita que o cliente que tá vindo pagando mil e poucos reais contigo é o mesmo cliente que tá pagando 470? Não é. Não é. E daí, às vezes, por medo, por insegurança, eles acabam entrando nisso, queimando margem, obviamente, saúde do caixa. Às vezes a equipe não está preparada para lidar com aquele tipo de público, não converte tudo que deveria, e eles acabam até perdendo um pouco da comunicação que eles tinham com o ticket médio de mil e poucos reais. Então eles literalmente declinam toda a operação deles. Né? Até pegando o nosso gancho, e depois vou passar a palavra para o Thiago sobre isso, a aceleradora de óticas, ela vem para nós acelerarmos o caminho. A aceleradora de óticas vai literalmente impulsionar o caminho. Mas a grande questão é, você sabe qual o caminho que nós vamos seguir? Porque não adianta nada. Eu te disse, ok, vamos acelerar. Qual o caminho? Qual direção nós seguimos? E daí você sabe, eu não sei. Eu não sei quem é meu cliente. Eu não sei quem é meu público. Exatamente. Pegando esse gancho do Gabriel, é a coisa que a gente vê, assim, um dos piores erros, na verdade, que a gente vê dentro do meio óptico, é o dono da ótica não conhecer exatamente a fundo o público. Não adianta nada a gente chegar com investimento alto em anúncio, contratar a melhor agência, se eu não conheço nem o meu público, se eu não sei qual a comunicação que eu devo ter com ele. Então, eu preciso olhar para dentro, ver quem que entra na minha loja. O Marcelo até fez um levantamento esses dias e perguntou para um cliente que ele ficou assim, sem resposta. Ele perguntou assim, ô cliente, quantas pessoas que você precisa dentro da sua ótica para estar fazendo um número X de vendas, como você mencionou, né, que precisa aí de 50% de aumento no faturamento. Então, eu preciso saber quantas pessoas que a gente precisa botar dentro da sua ótica para a gente entregar esse faturamento. E o cliente simplesmente não soube responder. Né? Então, eu preciso ter esses dados, eu preciso conhecer o meu público, eu preciso saber quantas pessoas que eu preciso dentro da minha ótica para chegar na minha meta, né? Então, isso que faz a diferença. Eu entender, né, tem até Albert Einstein, ele fala isso, né? Perguntaram para ele o seguinte, você tem 1 hora para resolver um problema, como que você resolve esse problema? Ele respondeu da seguinte forma, os 55 minutos eu vou descobrir como resolver esse problema. Eu vou atrás das respostas de como que eu resolvo esse problema e em 5 minutos eu resolvo ele. Então é isso, a gente precisa antes chegar nos porquês, realmente, para depois a gente chegar na solução, né? Exatamente, perfeito. Então, para a gente dar um norte para esse dono de ótica que está nos assistindo até aqui, por onde que ele deve começar no digital? É um caminho para ele. Bom, um caminho, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que se conectar através da dor do nosso cliente. É a melhor forma que existe hoje para a gente atrair um cliente para dentro da minha ótica. Não é oferta, não é armação em dobro, não é nada disso. É eu entender a dor daquele cliente, o que ele está passando, dor de cabeça, ele está com dificuldade de enxergar de longe, de perto, entender qual que é a dor dele. Através dos anúncios, eu me conecto com essa dor e mostro para ele que eu tenho a solução. E depois o atendimento tem que ser uma sequência disso. A sequência dessa solução, aonde eu vou trazer ele até a ótica, vou direcionar ele para um exame de vista. A partir dali eu vou realmente gerar uma conexão com ele até eu conseguir chegar no final, que é a venda, né? Então o marketing, ele é isso, ele é conexão com a dor e depois eu entrego uma solução. Certo, perfeito. Até tem uma pergunta que a gente já encaixa aí. Então, explica pra gente, explica hoje para esse cliente que está nos assistindo, do dono de ótica, como que funciona a jornada de compra do cliente dele. Beleza. A jornada de compra, primeiramente, a gente divide ela por funis, né? A jornada de compra, ela precisa realmente ter etapas, né? A gente tem a etapa de funil de vendas, etapa de pós-venda e temos também a etapa de repescagem, né? Esses funis, eu acredito que tem muito dono de ótica que nem conhece,
não sabe como é que funciona, mas ele é essencial a gente ter essas etapas e conseguir também mapear essas etapas, conseguir diferenciar. Não adianta eu deixar tudo espalhado dentro do WhatsApp. Esse cliente aqui eu já fiz a venda, aquele ali ainda não consegui fazer o atendimento, sem ter uma organização por trás, né? Eu preciso ter um CRM, eu preciso ter um funil de vendas realmente para mim saber em qual etapa que aquele cliente está, né? Para mim conseguir fazer um pós-venda eficiente, conseguir pegar uma indicação daquele cliente, né? Então a jornada de compra ela está muito conectada com o funil em si, que a gente aplica dentro da ótica. Hoje existem ferramentas para isso, inclusive a gente tem até uma empresa parceira que está dentro do nosso grupo, que ela ajuda muito nessa questão. Ela oferece ferramentas de CRM, funil de vendas, né? Inclusive presta o serviço de agendamento de exames, por exemplo, né? Isso sim é um processo, né? É um funil de vendas específico para dentro do segmento que vai trazer, aproveitar o máximo possível do investimento que o dono da ótica está fazendo, né? Isso. Perfeito. Então, beleza. Jornada de compra mapeada, mas tá, ok. Eu já vendi para o meu cliente. E agora, o que eu faço? Pós-venda. Boa. Primeiro passo da pós-venda, sem dúvidas, é pedir indicação. Tá? Vamos até usar aqui alguns números. Por exemplo, se eu entrou 100 leads dentro da minha campanha, vamos supor que eu fiz um bom trabalho ali de solicitar a indicação realmente. Desses 100 leads, eu posso passar para 200, 300 leads apenas solicitando a indicação para esses meus clientes, né? Então, isso aqui realmente não pode ser assim, eu vou fazer. Não, é uma obrigação. Todos os meus vendedores, eles têm que estar treinados para pedir indicação. Não só para aqueles clientes que converteram em loja, mas para aqueles também que não tivemos um sucesso na hora da venda, né? Eu fiz um bom atendimento, realmente eu prestei ali, eu investi em anúncio para conseguir aquele lead, aquele cliente. Ele chegou até o meu canal de atendimento, eu fiz um bom atendimento com ele, eu tenho que pedir indicação para ele também. O cliente, ele veio até a minha loja, comprou, foi bem atendido, tomou um cafezinho, né, escolheu a armação do gosto dele, eu peço uma indicação para ele, porque até a venda de indicação ela se torna mais fácil depois. Então, o que o dono de ótica precisa ter para fazer isso também? Precisa ter uma recompensa para esse cliente, né? Então, eu deixo algum kit ali de limpeza de óculos, eu faço uma garantia estendida para ele, eu dou um solar de brinde, eu tenho que ter uma recompensa para conseguir essa indicação dele também, né? Isso, perfeito. Eu sempre digo isso para os clientes, tá? Por que a gente trabalha com estratégia para vocês conseguirem indicação? Por que a gente trabalha com sugestão de recompensa para indicação? Porque isso, em primeiro momento, não tem a ver com o nosso trabalho. Não tem a ver com marketing. Vamos colocar assim, né? De forma grosseira falando. Mas o que a gente entende, e vamos ser bem jogo aberto com o cliente, é que nós somos contratados pelo marketing. Se nós fôssemos usar só uma palavra, nós somos contratados pelo marketing. Porém, nós somos demitidos ou permanecemos através da venda. Se não houver venda, não faz sentido a nossa empresa continuar lá. Exato. Se houver vendas, faz sentido com que a nossa empresa continue lá. Então, por isso que a gente se envolve muito além do que seria a nossa obrigação, porque a gente precisa mostrar na matemática para o cliente, no final do mês, que o nosso trabalho faz sentido, que as nossas estratégias, sejam ela online, ou sejam ela até mesmo estratégia em loja, estratégia para lidar com esse lead, repescagem, funil, etc., os nossos sistemas de espalho de mensagem, tudo isso vem para agregar em faturamento e fazer jus ao nosso trabalho. E o Gabriel, sabe quando que a gente descobriu que a gente não trabalhava mais com tráfego pago? Há 2 anos atrás, quando a gente começou a abrir o WhatsApp dos nossos clientes. Ali, a gente descobriu muita coisa. Não importava, o Marcelo, ele preparava o time, subia as melhores campanhas, ficava cobrando estratégia até tarde trabalhando, e meu Deus, o cliente está reclamando no grupo, até que a gente começou a abrir o WhatsApp do cliente. Teve muito vendedor que só de falar isso eles já batiam no suador, mas depois, né, conforme a gente foi desenvolvendo o processo, a gente foi trazendo a solução para esses vendedores, a gente foi trazendo eles para o nosso time e fomos realmente entregando um processo comercial para dentro da ótica sólido que faz sentido.
É o famoso amarrar todas as pontas, né? O anúncio ele tem que conversar com o meu atendimento, o atendimento ele tem que conversar com as minhas vendas, tem que ser um processo de união, não pode ser um processo de cobrança. É claro que a princípio pode ser sim, a gente precisa fazer algumas cobranças. Olha, deixa eu ver como é que está o teu atendimento, deixa eu ver o teu WhatsApp, como é que está o teu processo de vendas, como que tu está recebendo os leads. Porém, a gente faz essa cobrança para a gente conseguir trabalhar junto, para a gente conseguir entregar uma solução. Olha, o teu atendimento aqui, legal que estás respondendo em tempo rápido e tudo mais, mas dá de melhorar isso aqui, implementa essa estratégia, implementa essa comunicação aqui, vamos alterar isso, vamos fazer mais ligação. Então, a gente trabalha em conjunto realmente, né? Exatamente, perfeito. Sobre atendimento, Marcelo, fala um pouco aí da tua experiência para nós. Eu queria puxar um gancho, na verdade, do que o Thiago está falando, porque aqui a gente está focando muito no marketing e muito nas vendas, porque a gente já percebeu que o gargalo realmente da empresa é as vendas, gente. Por mais que o marketing é importante, eu não vejo como custo. Há mais de 10 anos eu já meio que gritava isso na internet, hoje eu estou mais nos bastidores, mas isso é bem importante a gente fixar na mente do empreendedor e do líder, né? E uma coisa que a gente percebeu também, até gostaria de pontuar, se o Thiago quiser pontuar alguma coisa, você, Gabriel, a importância de enaltecer o vendedor e treiná-lo para isso, né? Porque a gente traz a solução, a gente se envolve, né? Às vezes indiretamente, ou às vezes até o cliente fecha com a gente, porque a gente faz essas promessas e dá o nosso sangue para entregar esse resultado com vendas, mas é aquilo que tu já passou para mim, né, Gabriel? Isso. O Gabriel me passou essa semana e tá aqui no meu... Botou o chip e tá aqui borbulhando. Eu não tô lá. Então, por mais que eu vá dizer para o vendedor, o córtex dele, o cérebro dele vai resistir às minhas dicas. E algo muito importante, você empreendedor precisa estar muito alinhado com o propósito da tua empresa e com o propósito que vai ser colocado para a gente colocar tudo isso em prática. Nós até estamos desenvolvendo, já vou fazer um merchan, né? Nós estamos desenvolvendo um treinamento para a área de proprietários, porque aqui a gente percebeu também os próprios proprietários com a necessidade, né, de trazer uma solução. E uma solução que eu percebi, e o Thiago faz isso muito bem na nossa empresa, é estar motivando a tua equipe. E não é curso de coaching, não é curso disso, daquilo. Às vezes, gente, é uma bonificação no final do mês. Às vezes é um óculos, né, Thiago? Como tu falou, às vezes dá para um cliente ali um óculos para ele poder estar indicando. Então, assim, eu tenho percebido muito a necessidade também de resgatar os nossos empreendedores para uma realidade que eu estou brincando com isso agora essa semana, porque eu vi um sábio falando sobre isso. Na verdade, foi o Tony Ramos. Ele escreveu um livro agora, A Necessidade que o Mercado Tem de Voltar para a Elegância. Né? Às vezes o empreendedor está tão preocupado com a venda, ou ele está tão preocupado com várias empresas que ele não consegue dominar tudo. Mas às vezes é mais fácil você se preocupar com aquela empresa. E eu vi até um sábio falando sobre isso. Eu prefiro ganhar 15 mil reais e o meu vendedor ganhar 30 e eu saber que a saúde da minha empresa está legal. Porque eu tenho um cara que fecha, que está lá, que está cuidando da empresa para mim. Porque às vezes esse vendedor é o próprio gerente, né? Que é o cara que... Às vezes o vendedor está ali e ele só precisa desse cara para estar... batendo o martelo, vamos dizer assim. Então a gente tem percebido a necessidade do empreendedor também entender a necessidade do vendedor. Não é somente a necessidade da empresa de marketing ou a necessidade dele, pessoal, mas sim passar isso para os seus vendedores e que os seus vendedores, como eu falei, né? Não tem como sobreviver no mercado se não for em alto nível. Tem que ser de alto nível para cima, né? Exatamente. Essa parte de treinamento, ela tem que ser um setor dentro da ótica. Não só para os meus vendedores, não só para as atendentes, mas até para o empresário em si. A gente estava, isso parece até mentira, mas a gente estava passando um treinamento para um cliente nosso, para o time comercial dele, e no meio do treinamento ele teve a capacidade de pedir para a atendente, para a vendedora, ir na padaria trazer um café para ele. E a gente treinando ela para fazer as vendas. Então, não é só as vendedoras que precisam ser treinadas. O empresário ele precisa ser treinado também, senão ele vai ser atropelado pelo mercado. O mercado ótico está crescendo muito, é um dos mercados que mais cresce no Brasil. E se o dono de ótica deixar a parte de treinamento de lado, ele vai ser realmente atropelado. Né? Hoje, a necessidade é de ser, no mínimo, quinzenal. Eu ainda sou ousado dizer que tem que ser semanal. Toda semana tem que estar passando um treinamento, toda semana buscando evoluir, toda semana buscando novidades para estar passando para o time comercial, para estar implementando na ótica, até para fazer testes.
né? A gente nunca pode ter na mente que a gente vai acertar de primeira todas as vezes, tudo que eu vou implementar dentro da minha ótica vai dar certo, as minhas ideias vai dar certo. Não, a gente às vezes testa 10 para acertar uma que vira o jogo. E a gente só consegue isso como? Buscando evoluir, buscando treinamentos. Exatamente. Posso completar? O Thiago já tá... tudo que eu falo aqui de ideia, o Thiago borbulha e traz a solução daqui a um mês, 2. Mas o que falta também para a equipe se desenvolver... poderia ter uma pergunta aí, né, no nosso roteiro, né? Como que eu faço para ter mais resultados dentro da minha ótica, né? Poderia ser... É simples. Crie carreiras para sua equipe. Porque a gente tem visto de ótica que não tem carreira, né? Então, às vezes, até brinco com o Bob's, né? Mais uma propaganda de outra empresa, mas o Bob's tem, você entra lá, você é o atendente. Né? Vai ter um auxiliar de atendente, daí tem um monitor, depois tem um auxiliar de gerente. Normalmente, quando atinge o grau de gerência, e normalmente o empreendedor vai querer montar a outra ótica, esse gerente ou esse auxiliar, porque esse gerente precisa ficar na loja, e ele já tem um auxiliar que está dando sangue, o auxiliar vai tocar a outra loja. Se o colaborador não vê isso em pauta, fica difícil de motivar. Daí vem treinamento, aí eles começam a tirar sarro até de você. Mas se ele tem, cara, tu tá treinando para isso, né? Eu tô contratando uma equipe de marketing para estar te ajudando nisso. Então existe uma carreira para você aqui dentro da empresa. Isso motiva, facilita os teus resultados e facilita o trabalho também de toda a equipe, né? Exatamente, perfeito. Até sobre essa questão que nós temos o treinamento do proprietário. Geralmente o pessoal fica assim, né? Mas eu vou falar agora principalmente com aquele dono de ótica que ainda não atingiu 5, 10 lojas. Aquele dono de ótica que é um pouco menor, vamos dizer assim. Não menosprezando ele, claro, mas não chegou naquele volume. E eu sei que ele sonha, né, em chegar lá. Então, assim, por que eu preciso de treinamento para proprietário? Tá, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou falar com ele. Tens um vendedor bom? Eu tenho mais ou menos. Tá, ok. Tu já tivesse um vendedor bom? Já. O que aconteceu? Perdi pra concorrência. Entendi. Por quê? Porque a concorrência prometeu isso, aquilo outro. Tá, entendeu? Na verdade, tu não perdeu um gerente, um vendedor. Tu perdeu uma segunda loja. O quê? Como? Quando a gente atinge um nível bom com um gerente, com um vendedor, que ele tá performando muito fora da curva, óbvio que isso tá trazendo retorno pra loja. Somado ao plano de ação, somado à estrutura que a gente também tem, entende e entrega esse caminho, chegou o momento de pegar esse gerente e jogar para a segunda loja e dizer, agora essa loja é tua. Como que eu vou formatar isso? E salário, enfim, comissão, PLR. Isso a gente também tem um caminho. Treinamento, tá? Porque ele vai entender que assim, eu não sou um atendente de balcão. Eu sou um atendente. Eu me tornei um gerente e eu vou ter uma loja para mim que... Se ele continuar com performances altas, obviamente a loja performando, nós temos condições de abrir 3, 4, 5, 6, 7, e daí a gente tem estrutura para o consultor, padrão, etc. Então, assim, a gente tem um caminho para ele. Ele olha para todo esse caminho e ele diz, não, é aqui que eu vou ficar. Então, assim, o profissional muito fora da curva, e se hoje o dono de ótica que está nos assistindo, ele tem esse profissional lá dentro, saiba que o profissional, quando é muito bom, muito fora da curva, ele tem um prazo de validade. A grande questão é, o prazo de validade do teu profissional é para ele sair para a concorrência ou ser um concorrente teu? Ou o prazo de validade do teu colaborador é que ele vai deixar de ser um colaborador, vai ser um sócio, e o que ele te trazia é 20, 30 mil, ele vai começar a trazer 100, 150. Fica a pulga atrás da orelha. Tá? Caminho, como que tudo isso faz? Vocês falaram muita informação e eu não sei, tô perdido e não acredito nisso. Treinamento. Por que as grandes franquias crescem tanto, né? A gente que está presente aí em alguns grandes nomes, por que as grandes franquias crescem tanto? Porque eles entregam um processo pronto. Tá aqui o processo, este é o atendimento e esse é o cronograma. Eles entregam a estrutura pronta. Então, o dono de ótica é treinado. Eu quero uma segunda loja. Eles também têm o cronograma para a segunda loja. Ou seja, treinamento é o que muda o jogo. Eu não sei se isso dá certo. Bom, eu também não sei, deve ser por isso que tem franquia com 2.000 lojas, 3.000 lojas. Pois é, começou do zero. Acho que não tá dando certo realmente, então. Entende? Só pra gente encerrar esse tema, tem uma grande polêmica comercial e a gente já citou isso em treinamentos. Nós estamos numa praia, vamos usar essa analogia, eu estou em uma praia com 2.000 pessoas, calor, 40, 50 graus, tá quente. E não tem ninguém vendendo água na beira da praia. Aí vai ter alguém que vai olhar e dizer assim,
Aqui não deve dar dinheiro vender água. Olha só, não tem ninguém vendendo. Provavelmente quem vende água aqui passa fome. E tem aquele outro que, olha, nossa, não tem ninguém vendendo água e tem 2.000 pessoas aqui. Eu vou vir vender água aqui. Eu vou ficar rico vendendo água aqui. Então a grande questão é a mentalidade do empresário, do dono de ótica, e baseado na mentalidade dele, ele encontra a oportunidade onde ninguém está encontrando e ele cresce aonde ninguém está indo. Inclusive, até falando agora, eu falei bastante sobre empresário, enfim, eu vou puxar algo que foi citado aqui anteriormente, sobre a questão de uma outra empresa que nós estamos envolvendo, faz parte do grupo, etc. Quando a gente fala aqui sobre roteiro, quando a gente fala aqui sobre, nós temos um roteiro assertivo e a gente passa treinamento, enfim, isso vai melhorar a taxa de conversão, às vezes o pessoal questiona, será que isso é bom ou não? Eu vou fazer uma conta bem lógica com o dono de ótica hoje, com o empresário. Não vou nem citar dono de ótica, eu vou citar com o empresário que está nos assistindo. Se nós não garantíssemos tão bem a qualidade do nosso roteiro, faria sentido nós abrirmos uma outra empresa, disponibilizarmos um profissional para ficar trabalhando, agendando e atendendo os clientes dele, e nós vamos receber comissionado em cima do resultado de agendamento que esse profissional nos trazer. Como empresário, pensa comigo como empresário, faz sentido se eu não tiver garantia no que eu faço e certeza que é um roteiro assertivo, eu colocar um profissional que recebe um salário fixo da minha empresa, dentro da tua empresa, virtualmente, atendendo 8 horas por dia os teus clientes no WhatsApp e recebendo só comissionado? Tu concorda comigo que é um nível de risco altíssimo? E para correr esse nível de risco altíssimo, nós temos que saber realmente que o que nós entregamos é validado? Então, assim, não preciso nem te falar mais nada sobre roteiro e treinamento que é assertivo. Porque as nossas próprias ações e o caminho que nós temos tomado no mercado mostra que, assim, se vocês não fazem, ok, nós vamos fazer. E bem feito. E a gente vai converter e vai colocar o cliente aí dentro. Porque a gente segue o roteiro. Vou puxar um gancho. É importante, a gente falou bastante coisa aqui, mas o que faz comprovar o que a gente, né, essas práticas que a gente tem, essa nossa expertise, é sempre bom falar que a gente valida tudo. Né? Teve um cliente que perguntou para nós o que é validação. A gente vê vocês tanto falando de validação. Primeiro passa pelo nosso CEO. Tem uma triagem, né? Tem uma triagem, ele faz inúmeros testes. Depois ele testa na própria aceleradora. Nós temos um outro braço da empresa, é testado também na outra empresa. Então, Thiago, até eu queria que tu falasse um pouquinho, estou puxando aqui a âncora para cá, mas acho que é importante o cliente do lado de lá, ou quem estiver nos ouvindo, entender, vocês falaram, gostei das estratégias, tem tudo isso, mas como que vocês validam isso, né? Como que funciona? Como é que faz para realmente, como é que você entende que aqui no meu local é receita na mão? Como é que tu entende que lá é tal coisa? Então, normalmente esse processo, ele é feito uma triagem, né? O Thiago valida, né? Falei do nosso CEO aqui, mas é ele mesmo que valida, depois ele leva para a equipe, nós validamos isso e isso, consequentemente, traz resultados, né? Eu adoro porque o Gabriel fala muito firme, porque ele tem convicção, porque ele vê. A gente manda os prints para ele, olha aqui, Gabriel, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Thiago, é importante, eu acredito, porque assim, tem muitas promessas. Provavelmente vai um corte nosso para essas promessas. Então, acho que é importante o cliente entender como que isso acontece. Mas como que vocês garantem? Porque tem muita gente que vê na prática, né? Mas é importante também ele entender como que isso acontece. Não, como é que vocês fazem, né? O Einstein fazia as experiências, tu falou do Einstein, né? Então, eu costumo dizer que o Thiago é o gênio, tipo o Einstein da empresa. Ele faz o experimento antes, valida e aí joga para o processo da empresa. Boa, para responder essa, eu vou usar mais uma lei natural. Nada se cria, tudo se transforma. É exatamente isso que a gente faz. Nós temos números, nós temos dados, então a gente tem informação suficiente para conseguir entregar a melhor estratégia que vai trazer o resultado que a gente almeja. Então, assim como nasceu a Fox Femme, assim como nasceu os outros braços dentro do nosso grupo, foi tudo em cima da necessidade real do mercado. Né? Foi tudo em cima de pesquisa nossa, de investimento de muita grana, em cima daquele processo para a gente conseguir validar, conseguir passar já algo pronto realmente para o nosso cliente, conseguir passar um processo para ele seguir, isso que realmente vai fazer a diferença no resultado final. Então,
E um ponto também importante, né? Por que a gente trabalha, não oferece mais só um serviço de tráfego pago, por exemplo, e deixa o cliente resolver o resto? Porque o processo ele precisa ser seguido para funcionar, né? Sempre que eu passo no comercial, eu sempre escuto muito isso. Eu liguei para o cliente, nosso cliente foi grosso comigo, disse que já contratou 3 agências de tráfego, 4, nenhuma deu resultado para ele, o pessoal fica lá louco porque não consegue converter aquele lead por causa de experiências negativas, a gente acaba pagando o preço por causa de experiências negativas que ele teve, mas a gente vai pegar, vai analisar o processo desse cliente e a gente vê que foi feito pela metade, que foi, às vezes ele pode até ter contratado a melhor agência do mercado de tráfego pago, mas o processo não foi feito completo. Exatamente. Exatamente. Essa é a grande questão hoje. É entender o perfil dessa ótica, o perfil de cliente dela e, obviamente, fazer algo que venha a ser resposta para isso. Até tem uma situação engraçada, acho que vocês vão lembrar o nome, mas não vamos falar, obviamente. Um cliente que entrou e a gente perguntou, qual o teu perfil de cliente aí, teu público-alvo? Não, eu vendo para todo mundo. Minha ótica vende para todo mundo. Tá. Qual o teu ticket médio? X. Pelo ticket médio, o teu público é este. Não, eu vendo pra todo mundo, eu quero falar com todo mundo, tal. Aquele negócio, né? Aquele restaurante que a gente vai e faz tudo e nada é bem feito. Não é especialista em pizza, não é especialista em hambúrguer, não é especialista, mas ele tem tudo no cardápio. E tudo com uma qualidade média. Resumindo, a gente montou uma campanha, conta e risco que esse cliente quis, e a gente montou a campanha baseada na estratégia certa. Pro público que a loja tem um ticket médio, é o público que a loja vende. Porque tem que entender que se eu tenho um ticket médio de R$1.000, eu comunico com o público de R$1.000, o público de R$1.000 vem na minha loja e se ele compra ticket médio, é porque a minha loja tem produto interessante para esse cliente, a minha equipe tem comunicação para esse cliente e minha posição geográfica, meu ponto, enfim, a minha região favorece a vinda para esse cliente. Ok, nós temos o público-alvo. Quer dizer que eu nunca vou vender produto de 500? Não, quer dizer isso. Quer dizer que nós temos que explorar esse ticket médio de R$1.000, porque já quem compra de ti, ok, o teu faturamento está aqui. A tua operação está baseada nesse cliente. Então, nós aumentamos o fluxo dele, porque quem não quer aumentar vendas, né? Nós aumentamos o fluxo dele, tornamos caixa mais saudável, etc. E aí sim, nós posicionamos algo para o cliente de R$500. Ou, de repente, uma segunda loja para o cliente de R$500, próxima àquela, para não perder tanta linha de comunicação. De repente, conflita muitos dois públicos dentro da loja. Então, assim, são informações que a gente precisa passar para o cliente, que muitas vezes não sabe. E aí entra a grande diferença de contratar uma empresa que é 100% específica no segmento óptico, e sabe, respira isso dia a dia, está presente em óticas, enxerga a situação do cliente, o cenário dele e diz, isso faz sentido, isso não faz, segue por aqui, vamos fazer assim, a estratégia certa é essa, vamos trabalhar em público-alvo, entra nesse público-alvo aqui, enfim. E no exemplo daquele cliente ali, a campanha dele performou, ele aumentou o faturamento, ele ficou assim, sem palavras. Aí vem pra reunião, a campanha tá boa, né? Tá. Quer dizer, a gente focou no público-alvo X. Aquele público-alvo que a gente tinha comentado contigo lá no início. Ou seja, entendemos o público-alvo do cliente, entendemos todo o mapeamento ali da região, né? E, obviamente, a gente posicionou algo que faz sentido para isso e o resultado vem como consequência de todo esse trabalho e estudo, e enfim, né? Então, assim, a gente tá falando muito de clientes grandes aqui, né? Franquias que a gente está, enfim, clientes que têm mais de uma loja, mas só para aquele cliente, de repente, que está nos assistindo aí entender, eu tenho só uma loja, ou eu tô abrindo uma ótica agora. Vocês conseguem me atender? Sim, nós conseguimos. Hoje a nossa expertise dentro do segmento, eu falo muito expertise porque a gente realmente tem caminhos e acessos que, inclusive, se você não sabe se vai seguir como bandeira branca, nome próprio ou como franquia, você pode contatar nossa equipe, nós temos caminhos a franquias para te passar e até mesmo pela tua região a gente já consegue identificar o que seria mais interessante, franquia, ticket médio, comunicação, etc., posição geográfica, e também nós entramos com a estratégia de inauguração, porque tu não vai abrir uma porta no centro da cidade e achar que vai estar cheio de gente porque tu abriu uma porta. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar com uma estratégia de inauguração. A gente precisa atrair o público para a loja. E depois nós temos que trabalhar com um gatilho de ação. A gente precisa depois, de loja aberta, entender o que é o gatilho, o que vai manter o cliente vindo na loja. Porque você precisa de carteira, de base, né? Uma loja nova. Então a gente consegue te ajudar com tudo isso, desde o cenário inicial para entender, segue com bandeira branca, segue como franqueado, enfim, qual franquia, o que a gente indica, o que a gente entende ser interessante na reunião, montar a estratégia de inauguração, treinar essa tua equipe que está entrando aí,
E até mesmo montar um cronograma para, ok, nós vamos ficar só aqui ou a gente vai avançar? A gente vai abrir novas lojas. Gabriel, eu queria puxar um gancho, tu tá falando, até queria, a nossa equipe tá aqui, hoje tu é o nosso líder comercial aqui dentro da empresa, e uma coisa que a gente recebe, né, Thiago, os nossos gestores estão operando, logo eles não estão aqui, mas a nossa equipe comercial tá aqui. E eu gostaria que tu respondesse, porque assim, tu já tá no mercado há um certo tempo, e eu sempre brinco, né, que eu acabo sempre aprendendo muito mais com vocês do que às vezes treinando fazendo algum curso. E o cliente, ele sempre vem, eu quero resultado, resultado, resultado. Só que a palavra resultado, ela é muito ampla quando vem para nós, certo? Mas nós já entendemos que resultado para o cliente é venda, é faturamento. Então, na tua visão ótica, entre aspas, como que eu faço, né? Não é como que eu faço. No caso, o cliente vai perguntar para você, Gabriel, como que eu faço para ter mais resultado na minha ótica? Eu vendo 30 mil, mas eu preciso, cara, vender 100 mil. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, como é que tu faria um processo de vendas para esse cliente? Por onde que ele começaria? Olha, eu acho que deveria começar por aqui, tanto para o pequeno quanto para o grande. Porque, assim, o cliente, ele vem com essa expectativa muito alta e até a gente transformar isso, né, na cabeça dele, ele entende que tem um processo. Né? Mas como que eu faço para vender mais? Se eu fosse um dono de ótica, eu sou dono de ótica. Gabriel, tá aqui, já entendi o negócio de vocês, muito legal o que vocês falaram e tal. Mas eu preciso de resultado, cara. E resultado para mim é dinheiro no bolso. Como que eu faço para vender mais? Certo, perfeito. Existem vários pilares para que isso aconteça, mas eu vou tentar ser bem rápido e bem objetivo. Primeiro ponto, a gente precisa, obviamente, captar novos clientes, venda, captar novos clientes, etc. Segundo, a gente precisa entender como é que está a estrutura dele. A gente precisa de dados. Entender qual a taxa de conversão dessa equipe. Para saber se a taxa de conversão está boa ou ruim. Se a taxa de conversão estiver baixa, a gente precisa trabalhar para aumentar a taxa de conversão. Tá? Não adianta botar um volume gigantesco de leads, de clientes, entrando dentro da loja, com dinheiro na mão, cartão aqui, quero comprar, e ninguém conseguir vender para eles. Então a gente precisa trabalhar também a taxa de conversão dessa equipe e entender qual a taxa de conversão, e baseado nesses dados reais do cliente, a cada 20 clientes que entram vendo para 10, ok, qual o seu ticket médio? Vamos trabalhar com número redondo. Meu ticket médio é 1.000. Ok, cada 20 que entra, vende para 10 mil reais de faturamento. Quantos que você quer vender? Eu quero vender 100 mil. Ok, a gente precisa que 100 clientes comprem na sua loja. 100 clientes comprem na sua loja. Ticket médio de 1.000, 100 mil de faturamento. Se a tua taxa de conversão é 50%, a gente precisa fazer com que 200 clientes entrem na tua loja. Ok, vamos buscar esses 200 clientes entrando na tua loja, vamos manter essa taxa de conversão de 50% da tua equipe e, obviamente, nós vamos trabalhar para que tudo isso aconteça e faça. Para que no volume eles não percam qualidade e para que a gente consiga manter esse volume e manter recorrência. Porque uma estratégia nova no mercado traz demanda, sim, mas e depois? E depois? A gente precisa de uma nova estratégia, a gente precisa de um novo alinhamento com essa equipe. Então, tudo se resume a treinamento, dados, para entendermos, para a gente não começar às cegas, e, obviamente, nós lapidarmos tudo isso e trazermos a demanda. Tá? E trazermos a demanda. Só trazer a demanda não muda o jogo. A gente precisa entender todos os outros pilares. Aí entra a expertise. Por isso que eu digo, vamos acelerar? Ok, vamos, nós somos uma aceleradora de óticas. Mas tens o caminho? Não tenho. Sabe como chegar na direção? Não sei. Ok, então vamos alinhar esse teu cenário, vamos alinhar essa tua loja, vamos alinhar essa tua equipe, e aí a gente vai fazer acontecer. Maravilha. Exatamente. Até um ponto, né, que a gente consegue até levantar em cima disso seria os maiores erros. Né? Pô, eu vi o dono de ótica, quando ele encontra, por exemplo, um anúncio nosso nas redes sociais mostrando o resultado, mostrando o processo, mostrando campanhas, entrega, ele brilha o olho. Uau, é isso que eu preciso. Mas quando a gente chega lá dentro da estrutura para analisar time comercial, analisar vendedor, analisar até a própria mentalidade desse empresário, a gente vê que tem muitos pontos a serem preenchidos antes de a gente conseguir aplicar nossa metodologia. E isso vai acontecendo até durante todo o processo. Né? A gente precisa, para a gente conseguir identificar muitas das vezes algum gargalo, a gente precisa primeiro ter dados. Então, a gente, é claro que a gente já tem um conhecimento para começar
o mais assertivo possível. Tem ótica que no primeiro dia está fazendo venda, que já tem um processo comercial pronto, que já entende como é que funciona, já tem a maldade do negócio, no bom sentido. A gente, ótimo, a gente já começa 10 passos à frente. Mas agora tem aquela ótica que está virgem, que está iniciando agora. Então, a gente precisa primeiro fazer o quê? Gerar dados em cima daquela estrutura, para a gente conseguir saber aonde que a gente vai otimizar e aonde a gente vai melhorar realmente para conseguir chegar no resultado ideal, né? Então, eu já queria até fazer puxar um gancho para o Marcelo também. Referente, o Marcelo falou muito sobre resultado, como chegar no resultado, mas uma pergunta que a gente recebe muito, com frequência, e tem alguns clientes até que tentam puxar isso o máximo possível para baixo, que é a questão do investimento. Marcelo, hoje quanto que eu devo investir para minha ótica realmente ter sucesso, para mim conseguir ter um retorno através dos anúncios? Isso dá um gancho com o que o Gabriel falou, né? Tanto no ramo de franquia, quanto no ramo de uma ótica menor, vamos dizer assim. Isso vai muito da região, Thiago. A gente conversou já muito sobre isso também, né? Se eu estou no interior, onde eu tenho 5 mil habitantes, como nós temos clientes de 5 mil habitantes, nós temos clientes de 1.200.000 habitantes na região do Meier, por exemplo, né? Então, vai muito da região e do leilão. Eu posso até brincar com alguns números aqui, mas eles não são exatos, né? Se eu estou numa região menor, a partir de R$1.000. Se eu estou numa região mais metrópole, 2,5, 2 para cima. Uma coisa importante, eu não sei como as outras agências trabalham. Às vezes o cliente ele faz um investimento, ele fica um pouco cabreiro. Pô, R$2.000 é pesado. Aí tem um lance da recorrência, do trabalho de vocês, e ele fica preocupado. Uma coisa que a gente precisa também deixar o cliente, se você estiver nos ouvindo, é o seguinte: eu não queimo verba antes do tempo. Nós validamos antes. Às vezes o cliente prometeu para o Gabriel R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, como a gente tem cliente que investe acima de 5, 10, 15, são vários, né? A gente não consegue mensurar o máximo que dá. Mas antes de eu queimar o 15 mil do cliente, eu vou usar 2, eu vou usar 1.000. E aí, no meio do processo, se eu vejo que a campanha não validou, Gabriel, não validou, temos que mudar. Thiago, estou autorizado a fazer? Tá, autorizado. Muda tudo, Marcelo. E aí sim. Então, ele já não tem prejuízo aí na arrancada, porque o que mais a gente pega são contas e mais contas com desperdício de dinheiro com campanhas não validadas. Então, região menor, R$1.000. Região para validação em metrópoles, 2.000 para cima, 5. Né? Então, assim, foi essa pergunta de investimento, né? Primeiro consegui responder? Dados, né? Exatamente. Então, a gente, antes de fazer bater o martelo, é 5. Região, concorrência, né, Thiago? Uma coisa que a gente viu também. Isso é importante falar, que muitos gestores não falam. Agora eu vou trazer uma que muito gestor não fala. Se a região está cheia de concorrente, 20, 30 anúncios, e tu quer anunciar a armação, por exemplo, você vai rodar. Pode botar 50. Não vai vencer o leilão. Por quê? Tu já tem muita gente concorrendo com a mesma coisa. Se tu tá vendendo armação, cara, vai vender óculos para criança. Vai bater na mãe, conversa com a mãe através do teu anúncio. Que daí tu sai daquele leilão de nicho, teu anúncio fica mais barato, não é? E tu consegue, aí sim, beleza, aí eu consigo passar um cálculo pro cliente. Só mudando a comunicação, né? Só a comunicação eu já baratei, né? Já fica mais barato o seu anúncio. Então, assim, depende, mas se eu quero entrar, por exemplo, na Fox Fame, você tem já um investimento a partir de 1.000 até R$10.000, R$15.000. Mas antes disso, a gente vai validar o investimento. Né? A gente pede o mínimo, né? Para a gente poder validar essa estratégia. Normalmente são estratégias validadas, né? A gente não desperdiça o dinheiro do cliente, mas isso vai muito da região, né? E muito da estrutura também da loja e tudo mais, né? Até para ficar claro essa parte de investimento, a gente precisa entender o que primeiro? Os nossos anúncios, eles funcionam como um formato de leilão. Então, se eu tenho uma região disputada, obviamente, quem vai levar os melhores leads, quem vai levar os melhores clientes para dentro da loja, é aquela ótica que tem um maior investimento. Né? Pense comigo, você agora é um gestor de leilão. Né? Tem o João, que está dando um lance de 5.000, e tem o Pedro, que está dando um lance de 10.000. Quem que vai levar esse leilão? Então, na internet funciona da mesma forma.
Os anúncios online funcionam da mesma forma que o leilão. Né? O algoritmo, ele não vai tirar os leads mais qualificados daquele cliente que está investindo mais já há 6 meses, 1 ano, para passar para outra empresa que está iniciando agora com investimento baixo. Exatamente, exatamente. E assim, até a gente já está chegando no nosso horário aqui, para não ficar muito extenso, mas eu quero, até para a gente finalizar aqui, eu quero finalizar com uma informação. A gente sempre trabalha muito com analogias, né? Hoje na nossa equipe, na nossa empresa, enfim, porque a gente precisa deixar muito claro aquilo que a gente fala. E normalmente, como nós somos muito técnicos, nós não conseguimos nos comunicar sempre com todo mundo. E é importante que a gente consiga deixar claro isso, alinhar os processos. Então, existe um grande sábio que fala, tá? Um grande sábio fala: vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Você precisa ir até ela e tirar o leite. Ótica não vende óculos. A ótica não vai vender o óculos. O que vende óculos é processo, o que vende óculos é equipe, é treinamento. Então, se você quer vender óculos, não é só abrir uma ótica. Beleza, já tens o primeiro ponto. Agora a gente precisa seguir em frente. Ótica não vende óculos. Quer entender como tu vai conseguir vender óculos de fato? Quer entender como tu consegue ter processo, alinhamento, roteiro? E a gente tem esse caminho para te acelerar. Então, eu acredito que, para a gente encerrar essa reflexão para o cliente, para ele entender que não é assim, abrir uma porta no centro da cidade, porque aqui passa muita gente. Eu vou abrir uma porta, é uma ótica, vou vender óculos. Será? Não tem nenhuma outra ótica com porta aberta para vender óculos aí na cidade? Não é assim. O mercado atual não é mais assim. Então, pessoal, Marcelo, recadinhos finais aí, o que tens para falar, pessoal? Eu tenho uma frase que eu aprendi com um grande sábio, provavelmente é o cara que eu mais aprendi nos últimos 2, 3 anos. Isso, cara, é o que flui aqui no meu coração e eu gostaria que você, empreendedor, levasse isso para o seu coração também. E se esse grande sábio quiser completar, que ele deve estar vivo ainda, você não precisa ser a ótica número 1. Esse é o ponto. Tá todo mundo querendo ser o número 1. Eu me lembro quando eu entrei na empresa também, eu disse: Thiago, eu não quero ser mais o número 1. Porque eu corri muito atrás do número 1. Eu tô contente de estar entre os 10 primeiros. Você só precisa ser o melhor. Então não há necessidade de tu querer ultrapassar o teu concorrente. Não se preocupa com isso. Só tenta ser o melhor, que automaticamente você vai ter os seus resultados. E é isso. Esse é o meu recado. É isso aí, exatamente. Esse é o nosso lema, na verdade, que a gente carrega. Todos na nossa equipe têm isso muito bem alinhado, né? Que nossa missão, ela realmente não é nós sermos os maiores, mas sim os melhores. Exatamente, perfeito. Tá vendo, equipe? Consegui terminar no tempo, hein? Falo bastante, vocês acharam que eu não ia conseguir, terminei. É isso aí. Pessoal, grande abraço e acompanhe porque tem muita novidade vindo por aí. Valeu!